Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O ministro Sidney Sanches escolhe o advogado que vai atuar na defesa do presidente Collor no julgamento pelo Senado. O presidente afastado se irrita com a divulgação da nova data para o julgamento ainda este ano. A defesa do presidente ainda estuda 3 hipóteses para adiar o processo para o ano que vem. A polícia apreende um caminhão do Ministério da Fazenda cheio de contrabando. Uma imagem impressionante. O carro capota 5 vezes e vai parar sobre a plateia. Estes são os destaques do Jornal da Globo. E vamos ver agora um resumo dos principais fatos desta segunda-feira. Manifestando, a meu ver, um legítimo exercício. O presidente afastado, Fernando Collor, destitui os advogados de defesa. O ministro Sidney Sanches decide manter a sessão de amanhã no Senado, mas marca a data definitiva para o julgamento do impeachment. Terei de nomear um advogado dativo e marcarei a sessão, a nova sessão para o dia 29 de dezembro, às 9 horas. Um avião lotado de turistas explode ao tentar o pouso em Portugal. O jato partiu-se ao meio e matou mais de 50 pessoas. O piloto que fugiu de Cuba engana a vigilância dos radares e volta à ilha de avião para resgatar a família. A única dúvida agora é saber quem vai fazer o papel de Lorenzo no cinema. Porque título o filme já tem: O Homem que Enganou Fidel Castro 2 vezes. O Senado realiza na manhã desta terça-feira uma sessão simbólica, rápida e simples para cumprir o rito da justiça. No plenário já está tudo pronto para a sessão, que deveria ser a do julgamento do presidente afastado, Fernando Collor. Foi essa carta que jogou por água abaixo a expectativa dos brasileiros de ver o fim do processo do impeachment que já se arrasta desde o final de maio. Na carta manuscrita, o presidente afastado, Fernando Collor, destituiu os advogados de defesa e causou um verdadeiro alvoroço no Senado Federal. Já passava das 6 da tarde, quando os advogados entregaram a carta ao presidente do processo do impeachment, ministro Sidney Sanches, que imediatamente fez sucessivas reuniões para decidir o que fazer daí para frente. 2 horas depois, ele anunciou a decisão. Se o presidente comparecer com novos advogados, a sessão se realizará. Se não comparecer nem seus advogados, terei de nomear um advogado dativo e marcarei a sessão, a nova sessão para o dia 29 de dezembro, às 9 horas. O plenário do Senado já está tudo preparado para a sessão que seria do julgamento final do presidente afastado, Fernando Collor. No início da noite, a Polícia Federal fez uma varredura para se certificar de que não existem bombas e a segurança do Senado vai manter um plantão permanente. Tudo isso porque, apesar da decisão do presidente afastado de destituir os advogados de defesa, a sessão vai ter de ser aberta. Dali daquela cadeira, o presidente do processo do impeachment, ministro Sidney Sanches, abre a sessão às 9 horas e constata que nem o réu e nem os advogados de defesa estão presentes. Fica caracterizado a revelia. O ministro, então, suspende a sessão e marca uma nova data para o julgamento final, que vai ser no dia 29, na próxima terça-feira. Depois disso, o ministro Sidney Sanches anuncia os advogados da ativa que vão cuidar da defesa do presidente afastado, Fernando Collor. Os nomes ainda não foram revelados. O presidente da OAB, Marcelo Lavaner, acha que não vai ser difícil encontrar advogados competentes para cuidar da defesa do presidente afastado, mesmo faltando apenas uma semana para o julgamento final. Acho que vai ser fácil achar um advogado que tenha sentimento profissional e que se comprometa a fazer essa defesa. Não vejo nenhuma dificuldade para tanto. O presidente do Supremo já escolheu o nome do defensor público que vai atuar na defesa do presidente no Senado. O ministro Sidney Sanches já escolheu o advogado que vai defender o presidente afastado Fernando Collor na nova sessão de julgamento do Senado, marcada para o próximo dia 29. Mas o nome ele só divulga nesta terça-feira, antes de suspender a sessão do Senado. O empresário Luiz Estevão passou a segunda-feira na casa da Dinda. Ele disse que o presidente afastado Fernando Collor recebeu com espanto a notícia da nova data de julgamento. O presidente reclama porque o novo advogado, com Natal e Ano Novo, vai ter apenas 2 dias úteis para estudar um processo com mais de 3.000 páginas. Mas o ministro Sidney Sanches alega que escolheu um advogado que acompanha o processo desde o início e que, por isso, ele não vai ter problema nenhum em preparar a defesa em apenas uma semana. O presidente Collor esperava conseguir um prazo maior para o julgamento.
Ele estudou 3 opções antes de decidir pela destituição dos advogados. A decisão de destituir os advogados começou a ser amadurecida na noite de ontem. Mas hoje o presidente afastado, Fernando Collor, começou a reunião aqui na Casa da Dinda com os amigos, os aliados políticos e os advogados, com 3 opções pela frente. A primeira opção era deixar as coisas como estavam, comparecer ao Senado, onde ele achava que não ia ter muita chance de defesa. A segunda opção era tentar mudar esse rito para fortalecer a defesa. A terceira opção, o presidente afastado não quis nem considerar. Era a renúncia. O presidente optou por uma manobra que adia o julgamento na tentativa de ganhar tempo para fortalecer a defesa. Ele esperava ganhar de 15 a 20 dias. Logo depois da decisão, o presidente afastado telefonou ao governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, e comunicou aos amigos que vai passar o Natal e o fim de ano aqui em Brasília, na Casa da Dinda, com poucos amigos. A seguir, o julgamento do presidente Collor ainda pode ser adiado. Um crime quase perfeito. O contrabando vinha num caminhão acima de qualquer suspeita. A atitude do presidente afastado agitou Brasília. Tanto os advogados da acusação quanto os da defesa foram pegos de surpresa. Os advogados da acusação foram pegos de surpresa, mas garantiram que nada muda na estratégia preparada para o julgamento. Eles disseram que a decisão do presidente afastado contraria os interesses da nação. Os advogados acreditam que o presidente afastado ainda pode renunciar. É preciso se preparar para o segundo ato de chicana. O presidente vai renunciar às vésperas da próxima sessão de julgamento. O presidente do Supremo e do processo de impeachment, Sidney Sanches, surpreendeu os advogados de defesa. Logo depois de ler o comunicado do presidente afastado, Fernando Collor, ele convidou os dois para atuarem na defesa, nomeados pelo Senado. Evaristo de Moraes Filho e José Guilherme Vilela explicaram que não poderiam contrariar a vontade do presidente afastado. Os advogados Evaristo de Moraes Filho e José Guilherme Vilela ficam afastados apenas do processo por crime de responsabilidade no Senado. Já no processo por crime comum, no Supremo Tribunal Federal, eles continuam responsáveis pela defesa. Os advogados disseram que essa foi uma decisão política do presidente afastado. Fui chamado hoje à tarde pelo presidente, que comunicou que o problema era de natureza exclusivamente política e que ele entendia que não deveria ser representado por seus advogados constituídos. Apesar de marcado para o próximo dia 29, o julgamento do impeachment do presidente afastado pode ser novamente adiado. No Congresso, a atitude de hoje do presidente Collor provocou a reação dos senadores. Alexandre Garcia. O principal motivo que levou o presidente afastado, Fernando Collor, a provocar o adiamento do julgamento teria sido uma aposta num grande erro do presidente interino Itamar Franco, que mudasse os votos dos senadores. Por causa disso, agora à noite, aqui no Senado, muitos senadores estão liderando o movimento para dar ainda mais apoio ao presidente interino Itamar Franco. Outros senadores, que já haviam recebido o memorial da defesa, estão lamentando a destituição dos 2 advogados, não por causa do adiamento, mas por causa da primorosa qualidade, segundo ele, desse memorial da defesa. O julgamento está marcado para o dia 29, mas ainda há hipóteses de adiamento. A primeira delas, não vem uma testemunha e o advogado da defesa requer adiamento por falta de testemunha de defesa. Segunda hipótese, o presidente afastado nomeia um advogado que pede vistas do processo para conhecer os autos. Terceira hipótese, o presidente afastado viaja para o exterior e não pode ser notificado da data do julgamento. A última hipótese é a da renúncia, mas mesmo assim o julgamento é realizado, ou para encerrar o processo, ou para decidir o que fazer com os 8 anos de inelegibilidade, que é a punição política posterior. Agora há pouco, o presidente da Comissão Especial do Impeachment, senador Elcio Álvares, disse que o presidente afastado está perdendo a sensibilidade política, porque ao adiar o julgamento, ele conseguiu arranjar ainda mais oposição contra ele. E disse que as únicas beneficiadas disso vão ser as companhias aéreas. Aliás, o grande problema dos senadores agora é conseguir passagem para estar em Brasília no dia do julgamento. O efeito Collor agita o mercado financeiro. Joelmir Betting. O Banco Central teve de entrar de cofres abertos hoje para esfriar a febre alta do dólar no paralelo.
Sem a intervenção do Banco Central, o Black teria ficado acima de 16 mil cruzeiros, parou nos 14.300. O ouro manteve o bom volume de vendas, movimentando perto de 15 toneladas nesta segunda-feira. E a Bolsa de São Paulo, em dia de opções, subiu apenas 0,6, mas com volume recorde de dinheiro, em valores nominais, 1.185 bilhões de cruzeiros. Amanhã tudo pode acontecer. Mais um efeito Collor no mercado mais a risco da economia. A Polícia Federal apreende em Goiânia um caminhão cheio de contrabando. A carga avaliada em $200 mil, quase 3 bilhões de cruzeiros, tinha brinquedos, uísque, cigarros, tapetes persas e equipamentos eletrônicos. A apreensão foi feita na divisa de Goiás com Minas Gerais. Detalhe, o caminhão é do Ministério da Fazenda. A polícia prendeu em flagrante 5 pessoas, inclusive 2 motoristas do Ministério da Fazenda. A seguir, Hortência leva a melhor e vence o duelo contra Paula na quadra de basquete. E as imagens impressionantes de um acidente na Austrália. Pânico na pista. Um carro capota e desgovernado atravessa a mureta de proteção, caindo sobre o público. Veja agora o momento do acidente durante uma corrida na Austrália. O piloto de 22 anos ia a 140 km por hora quando o carro capota. O carro capota 5 vezes antes de cair sobre dezenas de pessoas na arquibancada. 12 ficaram feridas, entre elas 7 crianças. O caso mais grave é de um menino de 5 anos que fraturou a cabeça. Este foi o primeiro acidente em 17 anos de provas deste tipo de corrida na Austrália. O piloto do avião que caiu em Portugal revela: uma rajada de vento provocou o acidente que matou 55 pessoas. O piloto tentou aterrissar 2 vezes. Quando fazia uma nova tentativa, uma rajada de vento muito forte atingiu o avião. Imediatamente ele ouviu a explosão na parte traseira do DC-10. A revelação do piloto foi feita aos médicos do hospital onde está internado na cidade portuguesa de Faro. No aeroporto, o mau tempo dificulta os trabalhos de resgate. 4 pessoas ainda estão desaparecidas. 282 passageiros conseguiram sobreviver. No duelo entre as 2 melhores jogadoras de basquete do Brasil, Paula e Hortência, desta vez deu Hortência. O time dela conquistou esta noite o título da Taça Brasil de basquete feminino. A final foi em Sorocaba, interior de São Paulo. O time de Paula, a Ponte Preta, com uniforme preto, venceu o primeiro jogo e podia perder o segundo por até 6 pontos de diferença. Mas o Leite Moça de Hortência estava firme nos rebotes, tanto no ataque quanto na defesa. E no final do primeiro tempo já vencia por 12 pontos, 46-34. No segundo tempo, mesmo com Hortência no banco, o Leite Moça conseguiu ampliar a vantagem. Resultado final 93-80 para o Leite Moça, campeão da Taça Brasil de 92. Olha, sem querer pichar, mas os pichadores estão piorando ainda mais a qualidade de vida nas cidades, né? Não bastassem as outras sujeiras que pintam todo dia, a miséria, a violência, e agora temos esta epidemia de falta de gosto nos muros, paredes e monumentos da cidade. O rapaz vai lá em cima no Corcovado, estraga a paisagem e diz com orgulho: consegui. Outros agridem o Instituto Manguinhos, o relógio da Central e ficam eufóricos. Conseguimos! Ora, peraí, quem merece aplausos nessa aventura é aquele operário anônimo que ganha salário baixo para limpar a sujeira que o pichador deixou. Este trabalhador, sim, é um artista que faz a cidade ficar mais bonita. Sem querer pichar, mas se você é um pichador, escute a minha proposta. Por que não usa o dinheiro que gasta com spray, ajudando a pessoas carentes que passam fome e frio nas madrugadas e que você gosta de frequentar pichando? Por que você não aprende a ser pintor, desenhista, artista de verdade? Ou se você achar a proposta sem graça, por que não usa a energia, a arte e o tempo que você dispõe à noite com uma mulher bonita? Não sei se é o seu caso, mas tem gente que ainda gosta.
O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. EPTV Campinas. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil.